Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FOMOcast. Eu tô aqui com uma empreendedora super especial, mais um episódio com uma empreendedora, isso é muito positivo, na verdade, a gente já vai falar mais sobre isso também. E antes de apresentá-la e começar o episódio na íntegra, vamos fazer o que eu sempre faço aqui, que é agradecer os nossos patrocinadores. Começando pela Edence, né, nossa patrocinadora aqui principal. A Edence é uma agência de performance especialista em fazer o seu negócio vender mais através de canais digitais. Então a gente usa de ferramentas como Google Ads, YouTube Ads, Facebook Ads, para alavancar as suas vendas através do canal digital. Então, se for o momento do seu negócio, entre em www.adence.io e deixa lá o seu contato, que a gente vai entrar em contato direto com você para entender se é o momento do seu negócio. E vamos para o que interessa. Bruna, a famosa contabilista, muito obrigado por aceitar o convite e seja muito bem-vinda ao FOMOcast. Obrigada eu pelo convite. Tamo Estar aqui junto. contigo para falarmos sobre empreendedorismo e contabilidade, que é sempre Exatamente. um medo que existe. Sem dúvida, sem dúvida. E quem que é a Bruna? Eu costumo fazer sempre essa pergunta, tá? E tem várias formas que as pessoas se definem. Eu tô curioso para saber a sua. Quem que é a Bruna? Quem que é a contabilista? Eu não gosto muito de separar. Há quem gosta, fala de ti, não falo de ti enquanto profissão, mas para mim está muito ligado uma coisa com a outra. Eu sempre estive envolvida em negócios. Não pensei que fosse abrir o meu negócio tão cedo. Eu tenho 27 anos e já tenho o meu próprio negócio há 2 anos. Achei sempre que ia ser ali aos 30, 35. Isto porque os meus pais são feirantes, sempre tiveram negócio, sempre estive ligada às vendas. Eu ia para a feira, adorava vender. Então acho que estava mesmo no meu sangue eu ter o meu próprio negócio e não trabalhar sempre por conta de outrem. Fui parar a contabilidade, não sei bem como, porque não tenho ninguém na família, é muito comum quem segue contabilidade, é porque tenho um tio, um pai, um avô, e eu não tenho nada disso, não tinha nem sequer amigos assim próximos de pais, contabilistas, nunca tive em escritórios assim a ver o trabalho de contabilista, nada disso. Eu queria ir para a gestão, porque quando não sabe muito bem, eu sempre gostei de várias áreas, acaba-se por seguir gestão, porque dá para ir para várias empresas, e na altura eu gostava muito de moda, e não tive média para entrar na Faculdade de Economia do Porto. Conheci o SCAP, que é a faculdade, é o Instituto de Contabilidade aqui do Porto, eu sou do Porto, da zona da Maia, e acabei por descobrir que existia essa faculdade e inscrevi-me meti nas opções no 12º ano e acabei por entrar. E gostei logo das primeiras aulas, do débito e crédito. Eu sempre gostei muito de números e não gostava de matemática. É engraçado que as pessoas pensam... Diferente isso, né? As pessoas pensam que o contabilista é crânio matemática. E não, nós sabemos lidar com números agora. Coisas como fórmulas e aqueles problemas que acabamos por... É porque as contas matemática. em contabilidade acabam por ser simples, né? Sim, é mais ou menos qualquer pessoa. É mais ou menos, é calculadora, é pôr no Excel e Exatamente. aquilo, não precisamos de... Muita gente dá uma piada até, um bocadinho fora, mas perguntar a um engenheiro quanto é 1 mais 1, ele vai ter 2. Perguntar a um físico 1 mais 1 é 2, e a matemática, etc. Perguntar a um contabilista 1 mais 1 e pergunta quanto é que quer que seja. Porque... é muito real isso, é muito porque real. a contabilidade não que é... você quer que seja ótimo. Não é, por exemplo, não é tudo que faturamos que é ganho, tem as despesas. Sim. Depois, eu trabalho muito também a parte das empresas, eu dou muita formação aos empresários. Tanto, pelo menos no início, estar a explicar tudo, como pagar, até as coisas que não é fácil. Sim. Até para pagar é complicado, para quem nunca fez. E, por exemplo, uma das coisas que acontece muito é achar que... quando compra mercadoria, por exemplo, que é um custo. Estou com super vendas, sei lá, fiz 100 mil euros, vou comprar 30 mil euros de material para baixar o que vou pagar de imposto. Eu digo, não, só é custo quando venderes. E quem tem um negócio assim, uma empresa, não sabe essas realidades, então eu gosto muito de dar essa formação e por isso é que o mais 1 não é 2, porque temos essa realidade, que nem tudo que se paga é efetivamente considerado custo no primeiro momento. No primeiro momento. E por isso é que existe também os fluxos de caixa, e se fala tanto disso em contabilidade. E pronto, cheguei assim à área da contabilidade. Depois fui para uma empresa, fiquei lá 4 anos. Chegou a um ponto que não me aumentavam, eu sabia que tinha potencial no que estava. Mas era um escritório de contabilidade? Era um escritório de contabilidade. Boa. Muita gente pergunta, olha, eu quero começar um gabinete, como é que tu ganhaste tanta experiência?
pode ter sido, eu podia não estar a ganhar bem, mas realmente eu aprendi tudo o que sei naquele local onde estive e por isso não ganhei naquele tempo que lá estive, mas trouxe-me depois, quando saí, o rendimento que eu esperava. Acabei por mudar para gerir um gabinete, fui contratada para ir gerir um gabinete e entretanto estive lá 1 ano e meio, cerca de 2, e saí para, quando já tinha 1 ano, ou 1 ano e meio da contabilista. Não me queriam deixar sair, mas teve que ser para eu avançar com a minha vida e com o meu projeto, e foi um bocadinho assim o meu percurso. Não, isso é muito fixe, porque a gente tende, eu tava a falar isso até no último episódio com a Vera, romantizar muito essa jornada empreendedora. E eu vejo muita gente, principalmente disseminando nas redes sociais, essa questão de, você tem que empreender o quanto antes, porque... Enfim, vendendo o sonho. E você acabou de falar da sua trajetória e mostrar que você empreendeu durante um tempo razoável até você ter o seu próprio negócio. E que você aprendeu muito do que você sabe nesse processo de empreender, certo? E nesse processo, quando mudei de empresa, eu ia deixar a contabilidade. Foi essa mudança, muita gente, eu tenho muitos contabilistas, e se falarem com contabilistas, percebem que estão muito desagradados na área. Eu digo assim, experimenta antes, não desista já. Porque se tu gostas, não desistas já, muda de empresa. Às vezes é só o local onde estás. Não é, até podia ser bom ao início, mas agora já não te identificas. Muda primeiro e se mesmo assim não resultar, muda de área, ok? Mas dá uma segunda chance que às vezes é o local. E eu quando mudei de local fui dar formação à pessoa que lá estava. E aí você se identificou com formação. E eu adorei algo que nunca pensei que fosse gostar tanto, de ensinar, porque a pessoa ficava mesmo contente, ela é minha amiga hoje em dia, ficava mesmo contente de eu lhe ensinar, e ela, nunca ninguém se sentava a explicar-me como fazer as coisas. Muitas vezes eu não tinha trabalho porque a pessoa queria fazer sozinha, e eu tenho a mentalidade empreendedora e de empresária até, que eu quero é ensinar aos outros para eu não fazer. Claro. Então foi a primeira coisa que eu comecei, não, tu vais fazer isso porque eu não tenho tempo para fazer Até tudo. para delegar, né? Senão você não cresce. Exatamente. E então aprendi muito esse gosto e eu neste momento em que fui sempre trabalhadora por conta de outra, eu sempre tive um negócio, um side job. Eu acredito muito que para termos alguma estabilidade financeira, ter só um rendimento, acaba por ser complicado e termos dinheiro para poder fazer outros luxos, digamos assim, ou até para poder fazer investimentos. Então eu nesse tempo, como os meus pais são feirantes, eu tinha um negócio que comecei aos 15 anos, em que fazia colares e pulseiras à mão, e muita coisa que se fala hoje em marketing, por exemplo, um produto de entrada. Eu tinha um produto de entrada que eram umas pulseiras Mas que eu foi fazia. intuitivo na época. Intuitivo, sim, não se dava estes nomes. Sim. De produto de entrada. Eu sei que hoje em dia era o meu produto de entrada porque era o que me fazia angariar clientes para produtos mais caros. Por exemplo, eu vendia umas pulseiras que eram €1 e eu tinha uma placa grande que dizia pulseiras desde €1. As pessoas, por curiosidade, paravam para ver o que era. €1 qualquer pessoa compra. E o que é que eu tinha uma estratégia muito inteligente até, que era, os miúdos querem sempre coisas, só porque sim. Então as mães davam aquelas pulseiras de €1 ao filho, mas compravam um colar ou uma peça mais cara. Então você atraía o seu público de entrada ali, que eram os jovens, para vender para as mães depois um ticket mais alto. Então conseguia ali vender à mesma pessoa, digamos assim, vários produtos, porque as crianças, eu também quero uma coisinha, então eu acabava por vender bastante assim. Depois acabei por fazer festas, ia para aquelas festas populares, ao mesmo tempo que trabalhava enquanto estudava. Não, peraí, vamos recapitular aqui, pessoal. Então, peraí, você foi comerciante, organizador de eventos, contabilista, empreendedora. Não organizava eventos, eu vendia em feiras, levava a banquinha. Eram os seus produtos. Não, achei que você trabalhava na organização do evento. Não, fazia feiras semanais. Ok. Os meus pais faziam as feiras semanais e eu ia com eles. Cheguei a fazer no verão 4 feiras. Durante 2 dias, que era sábado de manhã, sábado à tarde, domingo de manhã e domingo à tarde, ao mesmo tempo que trabalhava e ao mesmo tempo que estudava. Meu Deus. À noite, que depois comecei a tirar o mestrado. E fazer tudo de novo. Foi bastante cansativo, mas gerou-me algum rendimento para hoje em dia. Alguns investimentos que fiz ainda veio desse dinheiro. E na altura, claro que gerir um negócio e com isto tudo, acabámos também para saber gerir o nosso tempo. E porquê que eu quis ter um negócio meu já nessa altura? Porque eu nunca quis tirar o tempo de estudo. Por exemplo, se eu tinha um exame, ainda por cima tinha muitos exames ao sábado, eu podia não ir para a feira. Ninguém me obrigava a ir trabalhar. Se eu não fosse trabalhar, não perdia o meu emprego.
Então eu comecei a ir para a feira, porque se houvesse um fim de semana que eu não pudesse ir, que tivesse que ficar a estudar, eu ficava. Não tinha que ir trabalhar, por exemplo, para uma loja de shopping e tinha o mesmo rendimento e era algo meu. Então foi a minha estratégia desde o início. Claro que tive a facilidade dos meus pais. Sim, você já tinha ali Já levavam tudo na carrinha, era mais fácil. Sim, você já tinha também uma certa inspiração, assim, quem já tinha experiência naquele modelo de negócio para te auxiliar também, né? Sem dúvida. E foi engraçado porque foi a minha mãe que me deu a ideia de começar a fazer. Lembro perfeitamente, estávamos numa loja, eu pedi uma pulseira e a minha mãe, mas isso é um bocadinho caro, 10 euros, 15 euros para te dar uma pulseira de um fiozinho, uma coisa simples. Olha, eu acho que eu consigo fazer isso. Que a minha mãe é que é assim, mais dada a essas coisas manuais e fazer estas artes. Sim. E ela ensinou-me. E o que é que acontecia? Nessa fase, ali com 15 anos, eu estava na idade do armário. Eu tinha vergonha, por exemplo, dos meus pais serem feirantes. Tinha mesmo vergonha. Que isso, ainda mais que aqui dá dinheiro pra caramba, hein? Eu Eu ia ter orgulho. Eu tinha mesmo vergonha. Não, mas eu percebo o que você quer dizer. Idade, e a minha mãe queria-me... Não, tu vais gostar da feira, tu vais ver de ganhar o teu dinheiro e de vir ajudar. Porque eu quando era miúda, adorava ir para a feira. Depois eu valia a idade do armário, mesmo miúdos. Eu não conhecia essa expressão, idade do armário. No Brasil isso pode ser até mal interpretado, porque depois você tem que sair do armário, pode ser uma coisa... Mas sim, eu percebo o que quer dizer. É aquela que você é mais... Você tem essas crises de identidade. 12 anos que... Sim, eu sei exatamente. Que às vezes nem querem saber dos pais. Mas sabe que eu passei por isso também, que meus pais, eles eram queijeiros, né? Então eles faziam queijo e vendiam na padaria e tudo mais. E na época dos 15 também, do armário, tô no armário até hoje, viu, gente? Tô no armário até hoje. Mas eu tinha muito isso, assim. E uma vez que eu fui ajudar minha mãe, você acredita que na hora que eu entrei na padaria, que eu virei a dona da padaria, era a minha crush. E eu entreguei os queijos e eu fiquei assim, putz, agora eu não pego nunca mais, sabe? Fiquei com aquela sensação e depois, quando eu olho pra trás, eu falo assim, baita orgulho dos meus pais e não vergonha, sabe? Acontece até. E essa fase existe, Inclusive, eu lembro-me perfeitamente de estar na feira, porque a minha mãe chegou não me deixava ali aos 10, 11, 12, não me deixava ficar sozinha em casa. Então... eu obrigava-me a ir para a feira. Isso em Maia, tudo isso em Maia. Tudo isso na Maia, sim. Na Maia. Ou seja, eu estudava ali na Maia, era normal que as pessoas fossem às feiras ali da zona. E eu lembro perfeitamente quando via colegas meus da escola, vou à casa de banho. Era para não ter de atender ou me verem. Sim. Epá, são coisas que eu tenho pena de ter feito, mas era criança. Não, mas quando criança a gente é normal, sim. E hoje em dia sou super orgulhosa do negócio dos meus pais. E muito disso também traz pra gente, porque assim, a gente regula de idade, eu tenho 26, tenho 27, a gente começou a empreender cedo. A principal diferença é que eu sou péssimo em contabilidade. Eu fiz a cadeira de contabilidade, chumbei, depois eu passei. Abraço pra Anabela, obrigado, minha professora, que depois virou minha contabilista no meu primeiro negócio. E ela era brutal também, assim, pra ensinar. Mas é porque eu tinha feito metade de engenharia no Brasil. E engenharia de produção é uma engenharia que você tem muito de gestão. Eu tive a parte de contabilidade 1. Que não tem nada a ver com a contabilidade daqui. Então, quando eu cheguei aqui, eu não tive só que aprender a contabilidade daqui, como eu tive que desaprender a contabilidade anterior. Então, foi um desafio muito grande. E aqui acaba por ter muita... Acho que em todo lado, né? Contabilidade tem muita nuance. Mas é muito parecido, tirando a forma que no Brasil... De lançar. Não, no Brasil é por estados. Muda o ICMS, muda uma porrada. Aqui é muito mais fácil, na verdade. Aqui é muito fácil. Aqui é muito mais fácil, só que... Comparado com o Brasil. Mas eu sigo alguns contadores lá no Brasil e é incrível como é tudo semelhante. Quando tem uma empresa e tem que ter salário e pode ser o mínimo e paga X valor para a segurança social lá, é exatamente igual. Mas tem uma coisa que eu acho muito interessante aqui, que é essa questão de... Porque no Brasil, você ser um empresário, ser uma coisa, você tem o nome pessoal, a pessoa física, a pessoa jurídica, ela não tem uma separação tão clara quanto aqui. Eu tenho muito colega que empreende, principalmente no digital, e passa dinheiro da empresa para conta pessoal e nada acontece. Aqui tem até uma taxação em cima disso. Então eu sinto que aqui, de certa forma... Mas depende do tipo. Que eles têm que ter bem separado no Brasil. Ah, sim, se for lucro real, empresas maiores, assim, eu acho que já... Mas quando, sei lá, quando você ainda tá num patamar anterior, você vai saber falar melhor do que eu. Aqui, vários formatos, você não pode fazer essa junção entre pessoa física e jurídica, né? Aqui depende do tipo que se comece. Vamos começar por aí, que é onde existe mais dúvidas. Quero criar um negócio. Isso, vamos para esse lado, que é muito... E começa com, quero abrir uma empresa. O que nós chamamos cá empresa, é assim, para mim é tudo uma empresa, é tudo um negócio. Só que o formalmente conhecido como empresa é sociedade.
que depois a sociedade tem várias formas jurídicas. E aqui existe mesmo um próprio NIF, que aqui é como se existisse uma pessoa à parte, digamos assim. A empresa X é uma pessoa à parte completamente, e tudo o que é daquela empresa é da empresa, não é nosso, mesmo que eu seja dono daquela empresa. Não é meu, é da empresa. Esta é a principal diferença. E a sociedade pode ser unipessoal, quando é só um sócio, ou temos o por cotas, que é quando é mais com sócio. Essas duas formas são exatamente iguais em formas de tributação. Depois temos outros tipos que, para a maior parte dos casos, não interessa. Por exemplo, temos a sociedade anónima, que já obriga a ter 5 sócios. É mais para construções, seguradoras, desse tipo de negócio que envolve altos investimentos. Não é muito comum vermos chegar, por exemplo, a empresário à minha beira e ser para abrir uma sociedade anónima. Sou sincera, aí até envolve o processo todo com mais complexo. É mais complexo, porque envolve também mais património e mais dinheiro envolvido. E, portanto, a maior parte dos empresários pode ficar na dúvida se for só uma sociedade pessoal. Quando são 2, eu aconselho sempre a sociedade por cotas, porque é a única forma de dividir o património. Isto dependendo dos serviços que vá realizar. Se for produto, tem que ser em sociedade, porque não vamos dividir um produto a meio ou passar a fatura ao cliente. É claro que sim. Difícil. E depois aqui tudo vai depender também dos valores de faturação. Agora, qual é o outro tipo? Que muita gente confunde. Ou seja, temos aqui um tipo que é sociedades, que é o que nós chamamos vulgarmente de empresas, e depois temos o trabalhador por conta própria. Ok. Que aqui existem 2 termos que eu odeio. Para mim eles caíam completamente e não se usavam. Era só o trabalhador por conta própria, que é o trabalhador independente e o empresário em nome individual. E existe aqui muita confusão nestes entre esses termos. Eu própria, quando comecei em 2020, e muita gente seguiu essa filosofia, porque eu fiz uma publicação, hoje em dia até já não está, porque era o que eu também aprendi a ver no Google, etc. E não é o que é considerado hoje, por exemplo, pela Segurança Social. Um trabalhador independente pode vender produtos e geralmente associa-se só quem vende produtos a empresário em nome individual. E acontece que não é só pelo tipo de coisa que vende, ou se é serviço ou produtos, que vai ser um empresário em nome individual ou um trabalhador independente. É toda a estrutura que está envolvida. Geralmente, um trabalhador independente trabalha em casa. Esse é o que passa recibo verde, o trabalhador independente? Um empresário em nome individual também pode passar recibo verde, se quiser. Então não é por aí também que se divide as coisas. Mas não é muito comum. Não é por aí. É isso que confunde tanto. E para mim, isto cairia completamente estas 2 formas de chamar. Basicamente, para as finanças é trabalhador por conta própria. E não sei se já alguma vez viste a declaração de IRS. Já, tem que Quem tem atividade tem que preencher o anexo B, que quando tem atividade por conta própria, esquecer em sociedades, vai ter de preencher o anexo B, que se chama a categoria B. Até lá no anexo B estão os rendimentos da categoria B, que é trabalhos por conta própria. E lá tem todo empresário é categoria B no IRS? Se for trabalhador por conta própria, sim. Não, mas por exemplo, eu tenho uma sociedade por conta. Não, aí vai ser trabalhador por conta de outra, se oferir um salário. Eu fiz um salário. Então eu sou empregado de mim mesmo. Exatamente. Quando temos uma sociedade, ela não é nossa, nós somos empregados dela. Ou não. Ou podemos ser sócios. Eu, por exemplo, na minha empresa, sou as 2 coisas. Ele oferece um salário e quer trabalhar para tirar dividendos. Ok? Tá, mas dividendos ou... Peraí, não. Porque você trabalha e recebe... Você podia ser um gerente não remunerado, mas você é um gerente remunerado e tira dividendos no final do ano. Exatamente. Quero trabalho todos os dias na empresa e retiro o meu salário ajustado com as minhas tarefas. Podia ser maiorzinho, mas por uma questão de eficiência fiscal, que não quero descontar tanto para a Segurança Social, defini um valor e vou subindo. Agora vou subir para 1.500 porque me sinto satisfeita com esse valor e consigo pagar esses impostos. Mas ao final, quero tirar ainda uma parte de dividendos. Está projetado no meu planeamento anual, que vou faturar X, vou ter X de despesa e no final... Ou seja, nas despesas já está o meu salário que eu retirei todos os meses e no final eu quero tirar dividendos. Porque tem dividendos, eu não pago Segurança Social, só pago IRS. Okay? Está em cima dos dividendos. IRS em cima dos dividendos. Porque Segurança Social você vai pagar todos os meses em cima do seu salário, mas não em cima dos dividendos. Não em cima dos dividendos, não pago Segurança Social nesse montante. Então é uma estratégia interessante e que eu aconselho. Relembro sempre, as pessoas ficam muito focadas, aqui voltando aos trabalhadores por conta própria, e estes são tributados em IRS. Uma sociedade é tributada em IRC.
E muita gente, eu falo que é o objeto brilhante daqui da parte da contabilidade, que só olham para uma taxa, que é os 17%, agora 17% até 50 mil euros de lucro. É a taxa que pagam de imposto nas empresas. E só olham para essas taxas. Esquecem-se que, para retirar dinheiro, vão pagar IRS. E vão pagar a Segurança Social se tiverem um salário. Esquecem-se desses 2 fatores. Ou seja, quando estão a fazer as suas contas a ver se uma coisa é melhor que outra, só olham para os 17% de IRC. E eu, quando faço as consultorias neste sentido, de perceber se, ok, vamos abrir sociedade, vamos ver se faz sentido, eu coloco tudo. Eu coloco trabalhador independente com contabilidade organizada, que já vou falar qual é a diferença, e depois sociedade, e ainda temos quem pratica serviços, geralmente é o artigo 151, que é um artigo do Código, tem várias atividades. Por exemplo, contabilista está lá, consultores, engenheiros, programadores informáticos. Se tu praticas uma atividade dessa lista, tu abres uma sociedade e tem um senão. Provavelmente vais ser tributado em IRS. Não há cá dividendos. Porque é como se fosse mesmo um trabalhador individual. Porque a autoridade tributária, quando criou esse mecanismo, tu não vais abrir sociedade só por causa dos impostos. A ideia é essa. Tu vais na mesma pagar impostos. Eu acho que isso que expõe meu sogro aí, o meu sogro é programador e trabalha para Irlanda. Então, ele paga um imposto absurdo. E eu tenho certeza que teria forma dele pagar menos imposto. Porque o que é absurdo? Qual é a porcentagem? Se calhar, quando vamos a fazer as porcentagens... É porque eu acho que ele ganha bem, é por isso que ele paga absurdo. É que se fosse com empresa, também pagaria. Abração, Ricardo. Tamo junto. Às vezes, eu costumo chegar ao empresário e perguntar, empresário, trabalhador, por conta própria, qual é a taxa de imposto a pagar? Não sei, não faço a mínima. Então, porquê que acha que é muito? Se você não sabe, o que é muito se você não sabe? É 25, é 30, é 40, é 50? É preciso perceber primeiro, porque a pessoa depois chega até mim e eu faço as comparações de todos os tipos e às vezes é 1% ou 2% de diferença. Mas vamos supor, nesse caso, então vamos considerar, eu não sei qual que é o salário dele, mas vamos considerar que fosse 4 mil euros, que é um salário de desenvolvedor na Irlanda. Aí vai chegar em Portugal e ele tá como quase que um empreendedor em nome individual, porque ele presta serviço para uma empresa fora, ele pode até ter o contrato com o dono da empresa na Irlanda, mas não um contrato português. É então, muito difícil ter contrato português nesses casos. Então, e aí ele tem que pagar como se ele fosse um empresário no nome individual. Então ele tem que pagar... Também paga, mas também se fosse um contrato de trabalho também pagaria. É que é a sensação de que não paga, né? Qual é o problema? É que quando nós somos trabalhadores por conta de outrem, trabalhamos para outro, o patrão já nos paga o valor líquido. E a gente fala, tá lindo. Tá lindo, não é? E o que é que acontece? É o nosso patrão que pega na Segurança Social e na parte, nós adiantamos um valor de imposto, é retenção na fonte, e paga isso à autoridade tributária e à Segurança Social. Nós não temos que ser nós a fazer a transferência. Eu adorava que fôssemos nós a fazer, o trabalhador por porque conta sentia logo, né? Sentia quando estava a pagar. Mas não, é o patrão que paga esse valor. Sim, é verdade. Do trabalhador por conta de outra. Quando nós passamos para negócio, isto é uma dor. Não, isso que você fala é interessante pra caramba, porque chega a pessoa e fala assim, nossa, meu salário líquido vai ser... Não, meu salário ilíquido, né? É ilíquido que aparece no contrato. Vai ser 1.500. Aí quando vê... 1.000, porque o resto fica no imposto porque era ilíquido, é literalmente por causa disso. E eu aconselho sempre os empresários a fazer o base. Porquê? Porque as leis, não é as leis, as taxas mudam de ano para ano. Então temos que estar sempre a ajustar, se não houver aumento temos que estar sempre, mas afinal o base, e aqui também o próprio trabalhador às vezes perde quando acorda um salário limpo, porque depois se mexe alguma coisa na tributação, imagina que 2 para amanhã baixam o IRS em 50%, já está a perder. Está sempre a ganhar o mesmo. Sim. E se fosse o base, claro que isto depois é tudo ajustado, mas eu aconselho sempre os empresários a fazer o bruto para não dar a geneira depois no futuro. A não fazer valores limpos quando vai à reunião e a dar formação ao empregado para saber fazer as contas. Já por isso é que eu estou cá também para ensinar. Mas deixa eu fazer uma pergunta em cima disso. Uma pergunta polêmica até. E você que está acompanhando, se você não sabe o que é IRS, IRC, Segurança Social, eu te aconselho ir no Google, porque aqui já está no nível de conversa que se a pessoa não sabe, ela vai se perder no meio do caminho. Mas para dizer o quê? E aquela malta que tem um lifestyle business, no sentido de, eu faço viagem com a família, eu ponho no custo da empresa. Eu não sei o que, eu ponho no custo da empresa para reduzir o máximo o lucro da empresa. Eu vejo muitos empresários usando essa estratégia em Portugal, de botar muitas despesas pessoais em nome da empresa. Isso realmente é interessante? Isso é um tiro no pé? Qual que é a sua visão sobre isso?
Primeiro, perceber se efetivamente isso não está a ser acrescido, ou seja, não sei como é que é a comunicação aqui com o contabilista, mas tu metes despesas e o contabilista, sim, deixa eu pôr. E a seguir, ao final do ano, cresce no modelo 22. Geralmente, a maior parte... E o que seria isso? Pois, convém explicar. Exato. O modelo 22 é a declaração de IRS, que no Brasil chama-se Imposto de Renda, das empresas. Eu não sei nas empresas como é que se chama, mas o modelo 22 é tipo o IRS das sociedades, basicamente. Sim. E o que é que acontece? O empresário até pode meter faturas, pagar tudo com a conta da empresa. Não quer dizer que ele não vai cair numa fiscalização. Que seja, nós temos aqui... Não é cair numa fiscalização. Nós temos despesas que são aceites fiscalmente pronto, entendi. E as que não são aceites fiscalmente. Ou seja, o empresário pega em dinheiro da empresa, gasta no que quer e bem lhe apetece. E o que é que nós... Por isso é que as sociedades são obrigadas a ter contabilista. Chama-se ter contabilidade. Claro, porque depois organizada. Ele vai perguntar quanto que é o mais um, o contabilista vai ter que perguntar quanto que ele quer que dá. E o que é que acontece? Nós não recebemos nada, para quem esteja aí... nós não recebemos nada do governo. Nadinha, zero. Mas nós trabalhamos, como os enfermeiros e os médicos, trabalhamos em prol da sociedade do e Estado, neste caso trabalhamos em prol do Estado. Temos que assegurar que as coisas são bem feitas. Então nós temos critérios de analisar se uma despesa é realmente necessária para a atividade ou não. E provavelmente se vai numa viagem com a família toda e filhos... Não é. Sou estranho e vai para as Maldivas e não tem qualquer cliente nas Maldivas. Agora, se é um negócio. Precisa arrumar um cliente Maldivas. Agora, ele mete-me aquela despesa e o que é que eu faço? Eu aviso, tens a certeza? Vais pagar. Isto não vai ser aceito, ou seja, o custo nem sequer vai contar. Depois vais pagar mais. Estás a colocar uma despesa que até de luxo, que não é mesmo aceita fiscalmente. Isto, por exemplo, posso comprar uma Louis Vuitton. Não. Agora, por exemplo... era para dar para um cliente. Há muito disso no Google. Nós temos uma coisa que é o CAD, que é tipo o Tribunal de Contas, digamos assim. Também não sei muito bem, mas pronto. É quando alguém tem um problema com as finanças, vai ao tribunal e está lá os pareceres que foram dados a favor ou não, neste caso, contribuinte empresa. E tem, por exemplo, o caso da Cristina Ferreira, que ela fazia viagens e levava familiares, dizia que era para fotografar, não sei o que mais, e não passou nada, não foi aceito. Está no Google, está lá o parecer que foi dado. Essa Cristina Ferreira, ela está em todos os cenários possíveis em Portugal. Portanto, quando me perguntam, eu digo, olha, está aí a resposta, não passou. Agora, por exemplo, se eu compro uma capa para o computador... Pode ser que seja. Já fica... Já é uma coisa para o computador, tudo bem que é de uma marca. Material de escritório. Mas pode ser considerado ali de luxo e pode não ser aceita. Tudo depende também do bom senso. Você está falando uma capa da Louis Vuitton. Era isso que eu estava... Tudo depende do bom senso. E geralmente a AT não vai ser a favor desse tipo de coisa. Agora, por exemplo, se for uma agência de viagens, é normal ir de viagem. Ou até alguém que tenha... É que depende de várias variáveis. Agora nós temos a atividade de influencer que gera muitas dúvidas, até nós enquanto contabilistas, porque a AT não se pronuncia, ou somos nós proativamente que fazemos um pedido de esclarecimentos, e aqui não é balcão nem nada, é um sítio onde nós podemos tirar algumas dúvidas à autoridade tributária. E se alguém fizer isso, vai ver que no fim disto tempo não tem... resposta para isso? Não tem caráter legal, digamos assim. Okay. Porque aquela pessoa podia dizer sim, pode e não podia nada. Porquê? Porque a pessoa pode não ter a formação necessária, está a dar uma resposta e também não ter a certeza. A única coisa que alguém vai debruçar-se e passar algum tempo a estudar é uma informação vinculativa. E o que é que isso quer dizer na prática? Alguém vai estar a analisar a autoridade tributária, uma equipa lá de pessoas que só estudam aquele caso e vão-te dizer se é aceito ou se não é. Eu, por exemplo, fiz uma pergunta em 2020, demorou 1 ano e 2 meses a resposta, que era sobre se os e-books eram considerados produto, isto para empresário, para trabalhador por conta própria faz muita diferença, se é um produto ou se é um serviço. Eles disseram que era serviço, que era formação. Boa. Se é correto ou não, mas temos ali um parecer da autoridade tributária sobre determinado assunto que me diz que é formação. Então na fatura de um e-book vai estar... descrito como formação. Assim, não interessa muito o que é que vai lá. É mais importante quando chega ao IRS declarar no campo correto. Porque eu posso ter 10 atividades. Eu posso abrir atividade e dizer que vou fazer dar formação, dar consultoria, vou arrendar não sei o quê, vou ainda vender merchandising. Posso pôr várias atividades. O mais importante... porque depois a escolher, quando se emite uma fatura no portal das finanças, que é os chamados recibos verdes,
não confundir o recibo verde com uma coisa má, ok? É simplesmente uma fatura que o trabalhador por conta própria tem acesso. As sociedades não podem emitir recibos verdes. Sim. Mas não é uma coisa má, é simplesmente É mais a acessível só para facilidade. começar. Exatamente. E até é excelente. Para mim, enquanto contabilista, o recibo verde é o melhor... É igual o MEI no Brasil. é o melhor documento que existe, porque é o único que eu consigo retirar sem pedir ao cliente. Todos os outros o cliente tem que enviar para mim. Quem me dera que todos pudessem ser assim. Eu já perguntei porque é que não é. Há várias pessoas que já trabalharam na AT a nível de programação informática e dizem que é o tamanho, o ficheiro de ir um PDF associado seria extremamente pesado para os servidores e por isso é que não tenham isso pré-definido, digamos assim. Se calhar num futuro pode ser que aconteça, mas neste momento era impossível, por exemplo, ir ao e-fatura e tirar logo a fatura de lá. No Brasil, a nível de contabilidade, eu não sei até que ponto você acompanha, mas pelo menos quando eu comecei a empreender aqui, que eu tinha um colega que empreendia lá, essa parte fiscal era muito mais digitalizável. Não sei se é a realidade ainda e se já mudou Depende em Portugal. com quem trabalha. Eu, por exemplo, só trabalho 100% digital. Para mim Sim. não há documentos. É assim, se um cliente pagar Não, muito mas por bem... exemplo, igual, se eu pagar, aquela transação vai emitir uma fatura, né? Igual a gente já tá acostumado. Aqui eu recebo a física, escaneio e mando pro coisa. Alguns. Já não é a prática, por exemplo, estou no teu negócio, como é que fazes? Mandas logo o e-mail com a fatura. Como assim? Por exemplo, sim. Da fatura do meu serviço, sim. Sim, vai logo também fácil, não mando nada por carta. E agora até é preciso a assinatura digital, que foi adiada, era para começar este ano, foi adiado mais um ano, mas convém ao longo destes anos os empresários implementarem isso. Quem passa a recibo verde não precisa, porque é o próprio documento da autoridade tributária, mas todos os outros que querem enviar a fatura por e-mail tem que ter a assinatura eletrónica. Só assim é que é um documento fiscalmente válido para depois ser aceito É até como na se eu tivesse contabilidade. assinado a fatura, isso. É. Se não, tem que imprimir cartinha e mandar para o cliente ou dar na hora ao cliente e depois a contabilidade, se quiser que aquele documento seja aceite em forma de digital, tem que digitalizar e guardar. Se enviares um PDF, a partir de 1 de janeiro de 2024, o PDF sem assinatura não é válido. Basicamente, tem que ser impresso e digitalizado, que é só uma estupidez. Tava ruim, agora parece que piorou. Já vi esse meme. A ideia é investir nos selos eletrónicos e ter a assinatura lá válida. A malta fazendo tudo eletrônico, sim. Exatamente. E compensa. Eu acho que imprimir, mandar uma fatura por correio, eu recebo algumas. Eu, por exemplo, estou agora a fazer umas obras na minha casa e a maior parte dos materiais chega-me depois a casa a fatura e eu penso, a sério que gastam dinheiro no correio? Gastando papel, dinheiro, um monte de coisa à toa. Eu detesto e eu quando comecei a aceitar empresas, eu trabalhei sempre com empresas, quando trabalhava por conta de outra. Quando criei o meu Instagram, eu só trabalhava com trabalhadores por conta própria, que quase ninguém... Eu quando criei a página, eu tive logo... Eu em pouco tempo cheguei aos 5.000 seguidores, tipo um mês e meio ou 2, foi muito rápido. É um assunto muito procurado também. E era... Bruna, tu caíste-me do céu. Eu procurava um contabilista assim, eu fui bater a 10 sítios e nunca tinha encontrado alguém que me explicasse isto desta forma e que me ajudasse sequer. Eu pagava, né? E não conseguia ter quem me ajudasse. Eles diziam que não faziam. E lá está, eu sempre que trabalhei foi para empresas. Sim. E comecei exatamente porque eu abri atividade para mim, porque me pediram para fazer até na altura foi um e-book, o pior produto digital que eu já fiz. Eu prefiro muito mais fazer cursos. Claro. E agora tenho um livro. Mas na altura custou-me horrores escrever, foi sobre investimentos no IRS. E na altura eu ainda trabalhava por conta da outra e tive que fazer a fatura para receber o rendimento desse produto que eu criei. E eu não tinha sequer a página da contabilidade. Sim, no meio daqui das pulseiras eu ainda tive um Instagram de organização, porque quando eu queria fugir da contabilidade... Eu conheço esse Instagram, eu ia te perguntar sobre isso. Que é o que eu uso hoje em dia para ver, tipo, para... Coisas pessoais. Certas contas eu só sigo naquela página. Quando eu tenho X contas que eu gosto de ver diariamente. Entendi. Que tiro 20 minutos só para consumir conteúdo e pronto, okay. No meu dia. É aquele mesmo que eu tenho o Fear of Missing Out. É aquelas contas eu gosto mesmo de ver viu, gente? Olha, não, eu agradeço o carinho, porque a gente está sendo seguido pelo Bruna Organize. Não é que na outra não veja, mas se passar, é muito mais coisa ali, né? Se passar um dia ou dois eu não sinto tanta falta naquelas contas eu gosto mesmo, que é conteúdo que eu sigo muitos brasileiros, por exemplo, a nível de marketing, gosto muito. Fazer benchmark. Tenho as outras contas todas, mas por exemplo, no A Contabilista tenho muitas
contas que sigo, mas não sigo diariamente, só por uma razão estratégica que tenho que reduzir o meu tempo ao mínimo possível, porque eu não posso estar o meu conteúdo que eu vejo é estratégico. Mesmo Exato. assim, O tempo para não que me você sentir usa mal. para assistir conteúdo é E de na forma contabilista, estratégica. quando eu estou na contabilista, tenho um problema, é que a minha caixa de e-mail, de mensagens Do direct está sempre cheia. Eu não consigo dar vazão, já puxei ChatGPT, eu não consigo. Eu sou muito de pessoas, eu tenho que falar para a pessoa, eu tenho que mandar um áudio e de poder ajudar e depois de vender e se o meu fosse isso, serviço. ia passar o dia mandando áudio no direct. Tem que sair, eu não consigo às vezes entrar na minha página, fico mesmo estressado. Hoje em dia lido melhor, porque eu passei da fase em que eu conseguia responder a toda a gente e depois não conseguia. Hoje em dia você já e desistiu comecei e pronto. sentir mal. E hoje em dia desisti e abro caixa de perguntas e vou tentando responder Ajudar. por lá, porque senão não trabalho sequer, não faço nada do Boa. meu trabalho. Eu, por mim, da empresa está definido que eu tenho que só me virar para o Instagram. É o meu desejo, é só estar a fazer prospecção de negócio, porque eu vendo hoje em dia através do Instagram, é o canal onde chega mais clientes. Isso eu ia fazer essa pergunta, foi muito bom você tocar nesse ponto, porque até a Inês já veio aqui para falar de marca pessoal, e eu falo muitas vezes que a marca pessoal pode ser muito bem uma porta de entrada para o seu negócio. E para você, com certeza, isso foi um exponenciador do seu negócio enquanto escritório de contabilidade também. Foi a maior dificuldade, foi eu separar. Hoje em dia consegui isso muito bem, tenho uma equipa que está a conseguir dar frutos, que é, por exemplo, os meus alunos, a maior parte é respondido pela Diana, que trabalha comigo na parte só de alunos. Ou seja, ela vê as perguntas todas do dia, muitas delas já estamos habituadas, porque é aquelas que perguntam 100 pessoas, sempre, já temos a resposta, já um template feito para ajudar aquela pessoa. E há aquelas que são muito específicas, em que a Diana senta comigo, olha, estou aqui com dúvidas, estive a ler sobre isto, estive a ler sobre aquilo, e fazemos juntas a resposta. Isto foi life-saving no meu negócio, porque Instagram, empresas, todos os alunos, eu tenho 3.000 alunos no meu curso de IRS, portanto não é brincadeira, é muito suporte. E o que é que acontecia? Estava a ser uma porcaria. E uma coisa que tenho definido nos meus cursos é que eles têm suporte, não é tipo vídeos gravados, têm muito suporte, muita aula ao vivo, e é onde eu queria não demorar um mês. Aconteceu demorar um mês, eu tinha vergonha de fazer isso. Mas era uma demanda assim brutal, assim, gigante, e você... E eu ficava mesmo mal de não conseguir dar resposta atempadamente. Eu respondia, até tinha vergonha quando passava um mês ou dois, porque alguns iam ficando, aqueles que eram mais complexos, eu amanhã faço. E então com a Diana conseguimos resolver esse problema e estamos a responder em 72 horas. Provavelmente agora na altura de abril podemos demorar mais um bocadinho, que vai ser muita gente ao mesmo tempo, e por isso é que tenho as aulas ao vivo para ajudar na hora e estar a responder ao vivo. Mas realmente consegui delegar essa... Porque o que é que acontecia? Eu sentia-me mal de estar a responder no Instagram e eu precisava para vender, porque eu preciso ter sempre a máquina a gerar dinheiro, e sentia mal, ok, eu estou a responder, mas não devia primeiro responder aos alunos. E acontecia-me esse problema, então foi a primeira coisa que eu tive que entre os alunos e os possíveis clientes, é isso? Eu sentia muito essa dor, então com a Diana mantenho respostas atempadas, ou seja, hoje em dia se mandar uma mensagem no Instagram, se tiver resposta no dia, é tipo sorte, porque foi a primeira, eu decidi abrir e estava no topo. Eu tenho muita gente que volta a mandar e tenho tipo 30 mensagens para trás que eu nunca vi na vida. Porque naquele dia que eu peguei de abrir as mensagens, a pessoa estava no topo. Porque eu já nem consigo, eu chego a um ponto que o Instagram caixa, já não consigo sequer vir para baixo. E você, gente, que segue a Bruna e não foi respondida, agora você entendeu o porquê. Tenham empatia, realmente são muitas pessoas. Eu fico mesmo triste e eu peço sempre, por exemplo, fiz uma publicação de IRS Jovem e digo, comentem na publicação, porque eu vou lá, tiro uma hora e vou responder muito mais a todos. fácil de É você mais ver, né? fácil e é só sobre aquele tema. Eu consigo dizer, olha, eu respondi, a Inês mais acima vai ver a resposta. Ou até copio e começo a colar e fica tudo, ou seja, eu numa publicação respondo às dúvidas de todos. Entendi. Qualquer pessoa que chegue, está ali a resposta. Mas você tem a parte educacional, que é essa parte que tem uma demanda gigante, e você divide a sua energia na parte educacional e na parte dos seus clientes do escritório, seria isso? Exatamente. Depois tenho a parte das empresas. Eu comecei a trabalhar, eu quando deixei de trabalhar por conta de outra disse, eu não quero empresas. Mim mesma não quero empresas. Você já estava farta do... Eu já vou só dar a formação. Porquê? Porque as empresas prendem. Sim. Eu trabalho todos os meses. Eu tenho que enviar todos os meses, o cliente tem que receber as coisas para pagar e vai fazer perguntas. Uma coisa que eu não queria era demorar uma semana a um cliente a responder. Eu, por exemplo, uma das coisas que mais gosto no nosso serviço
É que no dia, eu trabalho muito com o WhatsApp, há quem diga que não se deve, mas eu, no meu negócio, funciona super bem. Eu tenho um WhatsApp para cada cliente de empresa e também dou Como se apoio fosse um mensal. grupo de WhatsApp para É cada um grupo cliente. do WhatsApp. Boa. Guias e coisas fiscais, que eu tenho que ter uma prova em que me enviei ao cliente, se não pagar está lá a prova, isso vai por e-mail. registro por e-mail. Mas aquelas dúvidas, Conversa olha, do dia a dia é no WhatsApp. é no WhatsApp e há coisas que eu digo, olha, não te consegui responder na hora, vou pôr aqui um lembrete para te enviar, quero o balancete. Ok, até daqui a 2 dias vamos lançar as últimas coisas que tu enviaste e vai ter. E era uma coisa que eu queria mesmo ser diferencial. E é um dos fatores mais positivos é, tu respondes-me, tu não me ignoras. Eu digo, se calhar a pessoa com quem tu trabalhas te ignora porque pagas pouco. Não dá para pedir. Mesmo assim, eu ainda acho que cobro pouco. Para o trabalho porque que também a faço. atenção associada é relativa ao ticket médio do serviço ali, né? Exatamente. Eu tenho muitos clientes que mudam para mim que pagavam 100 euros e agora pagam 250, 350. E dizem, tá bom, paguei mais, mas estou satisfeito porque tu dás-me resposta. Eu digo, é normal. Eu também já tive clientes que não pagavam, estavam constantemente a ligar. Eu dizia, vou dizer aqui mais neira, este filho da puta está-me a ligar e eu não estou com paciência para aturar. Aqui é sem cortes. Exato. Porque a pessoa tem que entender que se... A pessoa paga 100 euros e quer ter contato exclusivo o tempo todo. E quer balancetes todos os meses, não há... E depois também não manda os documentos, não há milagres. A verdade é essa. E, por exemplo, uma das coisas que eu acho que a contabilidade vai muito chegar à frente, eu já estou a pensar em implementar esse serviço, eu faço reuniões trimestrais com os meus clientes da sociedade. E está na Avença, ok? Eu faço a Avença tendo em conta o trabalho do ano todo. E eu já incluo 4 reuniões por trimestre. Às vezes é 4 por ano, 1 por trimestre. Sim, porque dependendo do caso, se for 1 por mês, já tenho que aumentar a Avença para encaixar, porque é sempre 1 hora a 2 que estou com o cliente. Mas geralmente tem ali suporte, liga. Eu gosto muito de áudios, porque às vezes estou em reunião, não consigo atender, mandam um áudio, eu logo a seguir ouço e respondo. E uma das coisas que vai ser o futuro da contabilidade é, nós temos muito trabalho da parte das obrigações, cumprir tudo, ver os documentos todos, pedir se falta alguma coisa, validar tudo no banco, está tudo ok, e não temos tempo para fazer a parte de gestão. Mas nós sabemos fazer. Eu ainda hoje tive uma reunião com um cliente que me pediu que quer contratar um novo funcionário e pediu-me para ver mais ou menos as contas. Tinha uma previsão de faturação de X e eu disse ao empresário como tinha de fazer. Peguei no meu mapa, tenho um mapa meu do meu negócio e dele e disse, tu aqui vais mudar à medida que vai acontecendo as coisas. Porquê? Porque eu não tenho capacidade para fazer aquilo mensalmente. Eu posso-te mandar tendo as contas e também podia meter os dados que ele me vai... Mas tem que estar sempre a pedir. Eu ensinei o cliente, olha, vais colocar aqui. Se a pessoa quer isto até se chama um CFO, também tem que pagar para ter um CFO. Se quer que analise estratégia, se semanalmente quer ver se aumentar a faturação em X, se aumentar os custos, sou eu que faço isso na minha empresa. Eu, por acaso, estou a contabilista da minha empresa, mas podia não ser, não vai ser o meu contabilista constantemente. Isso é parte de gestão e de financeiro, que muita gente já tem o foge apoio do escopo da contabilidade. E é aqui que vai entrar o contabilista, porque nós temos as valências para o fazer. Estamos a usar a tecnologia para que o trabalho mais administrativo possa ser feito de uma forma mais rápida e claro que aqui temos que aumentar as avanças para dar este apoio financeiro de análise. Não, isso que você falou é muito importante porque até uma vez eu ouvi uma frase do maior empresário que eu conheço a nível de resultado. É literalmente o maior que eu conheço e ele disse uma coisa que ficou na minha cabeça, eu nunca esqueço, que é, João, era contador, né? Porque ele é brasileiro. Um bom contador, ele alavanca uma empresa ou ele quebra uma empresa. Tipo assim, o contador, se ele for bom, ele alavanca uma empresa e se ele for ruim, ele corre risco de levar pro buraco a empresa. De tão importante que é o papel do contador nessas questões de estratégia fiscal, consoante o crescimento da empresa, e aí até trazendo uma contabilidade interna, isso fica ainda mais latente, porque ele sabe, literalmente, igual você está dando no exemplo do CFO, ele sabe exatamente, ele tem o conhecimento da estrutura fiscal da empresa e o que ela pode fazer para ter vantagem ali, para mitigar um risco ali, e se não tem essa visão, é muito difícil você crescer, se você não tiver um bom parceiro a nível de contabilidade. E depois tem uma coisa que eu detesto, e eu digo, eu não sou a contabilista para ti, que a pessoa diz, eu não quero saber de contabilidade, então não vais trabalhar comigo. Porque primeiro eu dou-te formação, que eu nem tinha de fazer, mas eu dou, porque acho importante. Aumentar o nível de consciência do seu cliente. Exatamente. A pessoa, tu tens de ser o maior interessado
na contabilidade do teu negócio, porque se tu não queres saber o que andas a fazer, tu nunca vais ter lucro, nem vais perceber a quantas andas. Qualquer pessoa que se interesse, e depois também está muito relacionado, quem é mau a gerir finanças pessoais também não vai ser na empresa que vai ser bom. Primeiro ponto. Acho que também temos que começar pela base de perceber gerir dinheiro. Uma das coisas que muitos empresários não contam é IVA, que não é nosso, vai ter de pagar em algum momento. Mas atenção, eu sou super a favor de usar o dinheiro do IVA de forma consciente, porque o IVA é fluxo de caixa que nos permite se for para gerar mais dinheiro, sim. Gerar mais dinheiro. Temos que estar conscientes que o vamos pagar mais lá à frente, mas o cliente está-nos a adiantar esse valor. Não pagamos qualquer juro. Se fosse só o banco, eu tinha que me financiar e pagava juros. Ali eu estou a receber dinheiro que não é meu, porque eu faço sempre os valores base mais IVA, é o que eu acordo, e dá-me margem para usar durante imenso tempo. Por exemplo, o IVA trimestral deste trimestre, que é janeiro a março, só vai ser pago em maio, 25 de maio. Ou seja, temos ali um tempo, o valor que eu recebo de IVA em janeiro dá-me imenso tempo para gerir até maio. Agora, se isto serve para todos, não. E há muita empresários gente que eu tenho que aí, dizer, né? Mete de lado, porque não tens capacidade de usar. E eu até faço uma técnica, eu por acaso isto digo mais aos empreendedores, a quem trabalha por conta própria e não tanto empresários, porque geralmente já tenho mais consciência. Mas geralmente eu digo, à medida que vais comprando coisas, vais retirando dessa conta do IVA, porque o IVA das compras para o negócio dá para deduzir ao valor que o cliente te entregou. Então, podes fazer ao mês e vais retirar esse IVA que o cliente deu, porque já não precisas. Mas não já faz, está coberto. Mas não faz diferença essa questão de usar estrategicamente o IVA, não faz mais diferença quanto ao modelo de negócio? Um exemplo. Por exemplo, sou uma empresa de serviço. A minha forma de, talvez, capitalizar com o IVA é muito mais limitada do que, sei lá, uma empresa que revende produto. Porque ela pode investir, sei lá, em mais insumo, em mais material para vender ainda mais, para gerar mais. Mas eu, enquanto empresa de serviço, na sua visão, eu tenho certeza que tem outras pessoas que acompanham que têm empresas de serviço. O que seria usar estrategicamente o IVA, por exemplo? Depende. Eu tenho serviços e faço publicidade. Posso dizer, vou usar o IVA para fazer publicidade. Muita gente tem... é um risco maior, mas pode significar vender mais. Pode estar preocupado, não sei, não quero investir tanto. Usa o IVA, tens tempo. Se as vendas te angariar clientes, mete o dinheiro do IVA como um investimento em publicidade. Pode ser uma estratégia. Não é dinheiro teu, que vais usar, que só daqui a 3 meses é que vais ter que pagar. Claro, com a ressalva de que ele não vai... Vamos supor que ele tem 2.000 euros de IVA. Ele começa com 200 euros do IVA e não 2.000, para entender o que tá... Porque vai que depois ele também se compromete no dinheiro que tem, não impulsiona uma boa publicidade, não converte. E depois tem o fracasso da publicidade e o fracasso do IVA chegando aí. Mas isso é um negócio. Se não está ao risco... Ao risco não muda de cenário. Ou então vai ficar sempre no mesmo sítio. Faturar aquilo sempre certinho e não faz mais nada. É verdade. Eu costumo dizer, às vezes até vinha a falar com essa cliente que eu digo, tu não vendes mais porque estás satisfeito onde estás. Não te está a dar o fogo no cu, como diz o Roberto, porque se te desse, eu tive uma situação bastante crítica em outubro. Bati um bocado mal. Eu gosto muito de ter dinheiro em conta. Eu gosto de ter fluxo de caixa e para me dar segurança, para eu não ter medo de arriscar. E eu tenho o curso CRS e eu fechei-o em junho. É onde vem a maior parte da primeiro semestre você faz volume, no segundo semestre você meio que especialmente julho e agosto segura. São meses que as pessoas não querem... Eu dou um workshop ali, qualquer coisita, não querem saber muito de contabilidade. No verão o povo só quer saber de tomar um sol. No verão sou influencer, 100%. Mas não, alguns querem começar em setembro e vou captando ali. Mas é alturas que não faço grande volume de vendas. Então o que é que acontece? Chegou a setembro, também não tenho ali nenhum produto e andei a adiar a abertura do curso IRS, porque queria abrir no dia 1 de novembro. Meti na cabeça e sabia que ia funcionar. Não sabia que ia funcionar, mas queria aquela estratégia. Então... Julho e agosto, pouco. Eu já com 4... Era eu mais 3 funcionários. 4 funcionários a partir de agosto. Começa a sair dinheiro e não começa... Um escritório, que em julho tive o meu escritório físico, a pagar renda. Ou seja, comecei a ter uns custos fixos que tinha que garantir, não me estava a entrar dinheiro. Começava a começar a aceitar empresas, já tinha 2 ou 3 e foi aí que eu comecei. Eu só quis aceitar quando tinha equipa, para não me sentir presa.
Ou seja, se eu não Então, tiver... é recente o escritório de contabilidade. Em termos de escritório, sim. Eu abri a empresa em 2021. É por isso que eu ia te perguntar se era dividido o time. Uma coisa é o escritório de contabilidade, uma coisa é a Cada infoprodução. pessoa está encaminhada para o sítio. Eu sou a cabeça da infoprodução, eu faço os cursos, eu faço as aulas, tenho a Diana a dar apoio, Suporte, sim. tenho a Ana que dá suporte, WhatsApp, e ajuda-me na parte do marketing, a fazer páginas de venda, email marketing, esse tipo de coisas. E depois tenho a Sofia que está na parte das empresas. E eu com a Sofia também na parte das empresas. Eu faço a parte das reuniões, avalio o trabalho, vejo o que é necessário, alinho ali algumas coisas, mas não estou diariamente com os clientes das sociedades. O meu trabalho é gerir isto tudo, delegar tudo e criar conteúdo novo para as redes sociais e para as aulas. E portanto a Sofia faz esta ponte comigo das empresas e vamos contratar mais uma pessoa agora para os próximos meses. E então eu não queria aceitar, eu comecei a contratar em abril. Nessa altura eu tinha uma empresa, eu só trabalhava com a empresa, ou seja, a minha experiência maior antes de outubro de 2020, era empresas. Trabalhava com empresas de 10 milhões, onde aprendi lá estar naquela empresa a maior parte das coisas. Não tive medo quando me lancei, que também quem cria um gabinete de contabilidade sozinha, assinar contas, etc., tem dá aquele frio na barriga. Tomates, como vocês dizem. Exatamente. E eu já vinha com... Já tinha treino, sabia que conseguia aguentar o barco. Contratei em abril, despedi em junho, fiquei aquele período de maior Essa foi trabalho, bem, de abril a junho. E estava ali com uma situação um bocadinho ingrata, fiquei com muita coisa em cima de mim, consegui lá resolver, contratei, começaram a trabalhar em agosto, a Ana e a Sofia, em outubro entrou a Diana. As coisas estão todas encaminhadas. Mas só nessa altura que eu em abril contratei é que disse, ok, eu aceito empresas, porque as pessoas queriam vir trabalhar comigo. Porque eu tenho uma escada de produtos montada neste momento em que a pessoa conhece-me, que é o curso de IRS, o curso para empreendedor e depois a escritório. Quem vem comigo para o curso de empreendedores, ou faz uma consultoria comigo, ou já me segue há algum tempo, depois quando chega a ter seu. quer que seja eu, seja por que valor for, quer que seja eu. Legal. Só se tiver um amigo, seja contabilista ou sim, ou isso é pai, brutal, isso é brutal. Mas geralmente até querem vir para mim. Criar relacionamento, né? Isso então, é muito foda. Imagina, chegar esta pessoa a dizer, não, eu não faço. E deram-me na cabeça, tu também estiveste lá no Sales Masters. Não fazes porquê? Não tem... então a ideia do escritório também veio de lá. Veio de lá um bocadinho, porque eu estava... Assim, não é a coisa que eu mais adoro, porque dá-me extremamente... Eu gosto de fazer contabilidade de empresas, mas dá muito trabalho. Se eu não tivesse as pessoas que tenho agora, eu sozinha não teria. E eu sozinha não teria gabinete de contabilidade, digamos assim. Só ficava pela infoprodução. Foi uma coisa que eu tive de decidir. Disseram, tu não tens capacidade. O que é que tu precisas? Pessoas. Então vai atrás das pessoas. Eu tenho o poder de conseguir não cobrar avanças 100 euros, que quem faça isso, por favor, saia do mercado. Não fica a cobrar avanças 100 euros por mês de contabilidade. Eu, como sou recente e cobro no mínimo 250, portanto é possível. E disse, ok, eu consigo cobrar um valor minimamente justo e para pagar um salário em condições. Não vou pagar salários mínimos a alguém que vem trabalhar em contabilidade. Estamos aqui a queimar neurónios e a aturar a autoridade tributária, que não é fácil. Sim. Não quero nada disso. Ok, então vão contratar pessoas. Vou contratar e vou formar. E comecei assim e vamos continuar. Não, isso é interessante, mas você viu, eu percebo a lógica. E é grande das sociedades. Porque... É isso que eu ia te perguntar, porque eu percebo a lógica deles, mas não sei se eu concordo, porque são modelos de negócio diferentes. Não necessariamente o seu escritório de contabilidade é o topo da sua escada de valor enquanto infoprodutora. Não é o que me traz mais faturação. Claro que não, mas ainda mais. Traz-me segurança. Ok. Que é necessário a mesma lógica, vamos pôr um exemplo de um Paulo Faustino e Regina Santana, onde eles têm a Get Digital como o topo da escada de valor deles, porque ainda é mais caro do que o Mastermind, dependendo do... Não é mais caro que o Mastermind, não é? É que depende do lifetime. Depende. Eu não considero um melhor que outro. São áreas de negócio são diferentes. Paralelas, é. E todas fazem sentido na minha estratégia de crescimento. Sim, porque uma coisa atrai para outra. No meu objetivo anual. E não fazia sentido uma pessoa começar comigo, eu dar a formação, fazer o curso como empreender legalmente, é um produto de subscrição, ou seja, renova, está comigo o tempo todo. Tem um negócio que começa pequenino, como o meu também começou,
e começa como trabalhador por conta própria, e a seguir, se calhar começa a chegar a um ponto que, Bruna, vamos ver, se calhar está na hora de eu ter uma sociedade e já tenho rendimentos altos, já vou ter que contratar pessoas, já vou ter que ter um escritório, ou o que seja, e quero o meu acompanhamento, só quero seguir o caminho comigo, porque sento confiança. Uma das coisas que eu sou é muito verdadeira. Há pessoas que dizem, mas eu quero abrir sociedade. Eu podia dizer, vamos, que eu fico já aqui com uma avança por mês, fixa. Sim. Por cima, contratos de 1 ano, ficas ali agarrado a pagar-me 250 euros mais IVA por mês, que é o valor mínimo, para quem queira saber. Por e-commerce é 350. E é provável que suba em breve. Mas... ela é osso duro de roer. Mas... eu sozinha não conseguia, então vamos contratar, e é para isso. Bora. Não, e faz sentido também se você olhar naquela ótica, quando você olha assim, te ensino a fazer, faço com você e faço por você. Tem os 3 tipos. Você tem os 3 tipos. Acontece muito isso agora com o IRS. Eu puxo sempre a brasa para irem para o curso. Eu faço o IRS e vendo o curso a seguir, entrego o IRS, mando a declaração e digo, já entreguei, tu fizeste isto mal, vai aprender para o curso. E a pessoa compra. Acontece o contrário, então. A pessoa que você fez o IRS ainda para ela... Ainda hoje tive uma reunião com clientes e eles dizem, ei, não preciso aprender essa parte de IRS agora para o salário. Ai, eu não sei se sabes, eu tenho um curso. Pois tem. Não, tu não ofereces aos clientes? Não, são coisas diferentes. Vai, eu assim, estás-te... por 87 euros tu não compras o curso, por amor de Deus, nem parece teu. E a pessoa, tens razão. É conhecimento diferente que tu vais ganhar e te vai ajudar também na parte pessoal que é importante. E eu cobro o IRS à parte, porque se eu fui contratada para fazer a contabilidade da sociedade, não fui contratada para fazer o IRS pessoal dos sócios. E há quem possa não gostar, há quem trabalhe diferente, eu trabalho assim. Eu fui contratada com X serviços. E é também, como é que eu, isto também, em termos de gabinete de contabilidade, não é fácil. Como é que eu ganho? Por qualquer negócio que é vender ao mesmo cliente várias coisas. Sim. E eu no gabinete tive que criar estratégias. Tenho a parte de fazer estágios, não faço incentivos do governo, porque é extremamente trabalhoso e eu não tenho capacidade nem sei os fazer da melhor forma. Tipo um IFP? Não, os estágios é relativamente simples. E os subsídios mesmo. Nós cobramos um valor e fazemos o pedido para um estágio. Ok, sim. Agora até está aberta as inscrições dos estágios a ativar, nós fazemos. Mas, por exemplo, para ir buscar 30 mil, 50 mil... Startup voucher... Esse tipo de coisas que envolve tens de ter memória descritiva, tens que dizer o que é que o negócio faz, escrever tudo muito bonitinho. É um plano de negócio. Fazer um plano de negócio todo PTO. Um plano de negócio, muita gente fala, tipo, não é nada de especial, ok? É tipo, meter lá dados e dizer, olha, espero faturar num ano X, num ano Y e fazer variáveis por ali fora. Muita gente quer começar um negócio, tem que ter um plano de negócio. Tem que ter nada. Tens de ter vontade e capacidade de gerar clientes. Exatamente. O plano de negócio é só para tu saberes que custo é que tens para isto não ir ao charco muito rápido. Mas o princípio não precisas de um plano de negócios para começar. Claro. É importante, mas não é algo que seja necessário para começar. E, portanto, fazer um pedido, depois é colocar despesas. As plataformas não são boas de utilizar, não sei como é que estão agora, mas do ano passado não eram. Então envolve realmente muito trabalho e por isso é que há pessoas que só se dedicam a fazer isso. Consultorias que... Eu trabalhei no gabinete onde eu estava antes. Eles fazem contabilidade e têm a parte dos projetos e fazem projetos tudo contabilistas. Nós tínhamos muito, eles têm um site que é incrível para captar leads e eu estou farta de dar na cabeça e tenho que usar aquilo de melhor forma, que é o portal dos incentivos. Não imaginam quanto ligam para lá, porque parece que é um site do Estado, pensam que é do governo. Então acontece muito até contabilistas ligarem. E nós dizíamos na altura, sem stress, nós não roubamos clientes. Você pode fazer aqui o projeto, nós não vamos puxar para a contabilidade. Ele é seu, nem sequer fazemos. Era áreas completamente distintas. Sim, era como se fossem negócios diferentes. Não era sequer a mesma pessoa, as pessoas que estavam nos projetos de incentivo não faziam contabilidade. Mas todo o processo de incentivo precisa de um escritório de contabilidade por trás para conseguir? A maior parte precisa porque é obrigado a ter contabilidade organizada. Portanto, sem contabilidade. É porque eu vejo, por exemplo, no meu projeto passado, eu já estive numa incubadora. Eu vi como é que funcionava o Startup Voucher. E tinha várias empresas, assim, sem pé, sem cabeça, no sentido de... elas não estavam voltadas para o lucro. Eram empresas, assim, bonitinha para reciclagem, bonitinha para internacionalização, bonitinha, mas, sabe, pelo menos o sentimento que eu tive nos vídeos. E muita gente que tinha zero quando começou. Zero quando começou. Como é que essa pessoa com zero contrata uma consultoria de um...
Você entende o que eu quero dizer? Porque depois vai receber o fundo. Muitos só recebe quando tem o subsídio. Dependendo Mas do ele não tipo tem de um- empresa. Eu achava que a contabilidade cobrava um valor fixo pela consultoria e tinha lá X% de chance de A conseguir e contabilidade depois um percentual em cima do... Paga o valor fixo e tem que arranjar. Mas geralmente esse valor vai tentando pagar da melhor forma possível. Eu nunca gostei muito de clientes que vinham de subsídios porque não Sim, estavam vocacionados para trabalhar na empresa. sim. Depende, não vamos para todos na mesma saca, mas Claro, mas acontecia muitos- muitos. Há incentivos que hoje em dia não. Mas há 2 anos tinha um que era incrível e que trouxe muitas empresas que não tinham nada, literalmente sentido. sem sentido, só para receber aquilo, pagava o salário da pessoa. Quem não quer? Quem me dera a mim ter o meu salário pago constantemente durante 3 anos. Era quase Mas alguns subsídios estão bem aplicados, a verdade é essa, só que muitos estão. Temos agora um para e-commerce, que é para exportar, para vender Exato. para fora. Esses costuma haver sempre. Temos muito para fábricas, indústria. Agora, negócio de serviços são raros. Aparece Sim. assim esporadicamente, mas é raro. Geralmente, essas empresas fazem a candidatura toda e geralmente é acordado um preço para fazer a candidatura e paga-se o valor inicial e depois dá uma porcentagem do que Do receber de subsídio. subsídio. Geralmente é assim que funciona. Se não avançar, também não paga o restante valor. Agora, como é que fazem? Podiam ter aí uma negociação com a incubadora e só depois é que pagavam de ser aceite o subsídio. Depois há muitas maneiras de trabalhar. Sei que a contabilidade, pelo menos, depois acontece de faturar e não pagar. Também acontece muito isso no mundo da contabilidade. É um risco. O cliente não pagar? Sim. Geralmente a contabilidade é onde não deviam falhar, porque vai ter que levar até ao fim, mesmo que o negócio... Sim. E depois é assim, nós temos uma coisa, e ainda bem, porque senão era uma festa, imaginem, tu quando mudas de contabilista não podes ter dívidas para o contabilista anterior. Claro. É assim, tu podes ter, mas o contabilista a seguir se assume, a empresa, Sabe tem que tá pagar a dívida ao contabilista anterior, é ele que assume a dívida, se aceitou. Sério? Isto tem um sentido. Imagina que tu não pagas um ano, se que mudas, também deixas de pagar a outro contabilista. Claro, Andas assim. claro, mas eu não entendia por que o outro contabilista quer assumir a dívida. E eu, no papel de contabilista, jamais aceitaria uma empresa que não pagou nem o primeiro contabilista. Eu também não. Mas isso são momentos de escritório Eu, por exemplo, diferentes. vejo dívidas em tribunal e já não aceito. Pois. E nós temos essa informação através de rácios e afim Sim. deste mundo. Eu tenho o plano e vou lá ver tudo o cliente para ver se me interessa quando chega a alguém novo. Porque há coisas que mais vale... É um buraco onde eu não me quero meter e digo logo. Há muitos que pedem, eu tive problemas com o contabilista. Não tivesse. Eu digo sempre, não se chateiem com os vossos contabilistas. Quando mudam, eu sou muito clarinha a dizer, olha, mas vais sair a bem, o que é que se passou? Vais explicar que não vais pagar E mais tem barato. um código de honra lá que você tem que passar Sim, tudo pro nós outro. temos tudo. nós temos que mandar um e-mail ou uma carta entre nós temos que cumprir o código deontológico e dizer, olha, ao abrigo, não sei do artigo, não sei das quantas, que eu não sei agora de cor, venho entrar em contato consigo para fazer a mudança de contabilidade, quero saber se não existe nenhum crédito em dívida ou alguma objeção à mudança. E antes eu tenho a reunião com o cliente e digo, vais falar, porque eu não vou mandar um e-mail assim do nada. Eu também não gostava que fizessem isso comigo. Imagina Claro, tu receber claro um que e-mail a sim. dizer, olha, falei com o seu E vou cliente mudar e vou de- mudar. E o cliente nunca falou com o contabilista. Não, por exemplo, eu faço sempre uma reunião inicial antes de começar uma empresa. E a empresa paga essa reunião. Ok. Só para conhecer, ver como é que vai ser o negócio e a seguir eu abato 50% do valor dessa reunião na primeira avença. E há muita gente, mas eu nunca paguei nenhum contabilista. E por isso é que foste a 5. E ainda não escolheste nenhum, não é? Portanto, para mim pagas e ponto Já final. qualifica logo. Já qualifico logo o cliente que vem para mim. E depois nessa reunião tenho que perceber se eu gosto da pessoa. Se eu não gostar e for eu a dizer, nunca aconteceu até agora, porque já vêm qualificadas, já há alguém que segue o meu trabalho e que está com a mesma filosofia do que eu, mas se por acaso eu não gostar da pessoa, até digo, olha, eu não quero aceitar. eu já faço um Sabe que já bocadinho de aconteceu isso prospeção. comigo enquanto agência mais de 2 vezes até, de chegar num cliente... Eu tenho um que foi muito recente, que ele falou assim, olha, eu já sei como é que funciona essas cenas da publicidade online, o algoritmo mudou muito, não tá entregando meu conteúdo, não sei o que. E eu assim... vai começar, sabe? E você vê logo que não é o cliente pra você, porque ele vai dar mais dor de cabeça do que a avença que ele vai pagar. Então, Eu é também muito corto. importante qualificar. E é o bom quando nós temos uma estratégia, uma empresa consolidada, que está a dar frutos, podemos, e é aqui que trabalhamos, e ela começa realmente a dar frutos. Eu escolho os clientes com quem eu quero trabalhar. Tenho Verdade.
possibilidade. dádiva e possibilidade porque trabalhei para ela. Pode não ser, eu espero que seja sempre assim. Às vezes as pessoas não gosto, há coisas que eu digo que podem não parecer tão bem, porque parece que me acha a última bolacha do pacote. Mas não, eu trabalhei Não, isso é muito para ter os interessante, na clientes verdade. que eu realmente me sinto bem Você a se trabalhar identifica com trabalhando eles. e você construiu uma coisa que a maior parte dos contabilistas, e não só contabilistas, mas advogados, qualquer área, muitas vezes não se preocupam, que é uma autoridade. Você construiu uma autoridade no digital, nesse caso. Lógico que tem contabilista que constrói autoridade sem ter que estar no digital, né? Tipo, offline. Não tô falando assim, é porque eu não quero falar como se fosse regra. Você tem que ter Não, uma marca não pessoal tem. forte. Mas eu tô falando isso foi uma mais-valia pra você se posicionar de uma forma também que você tem muita demanda chegando. Você tem capacidade de escolher com quem você vai trabalhar e ponto. Isso... E há pessoas que levam a mal, mas isto é muito caro comparado com outros. Eu costumo dizer, não fui eu que contactei. A pessoa reclama Muito e eu bom. tipo, não fui eu que te fui É à melhor do que porta. mandar merda, com certeza. Eu não te contactei. Tudo bem, há muitos no mercado. O que não falta é contabilistas. E eu tenho a sorte de escolher, hoje em dia, aceitar com quem é que eu trabalho e que vem muito adaptado às minhas ideias também. Eu digo assim, isto não é uma brincadeira, se vais para aqui para fazer não sei o que mais, ou tenho que te andar a chatear e a ser babysitter a pedir documentos, não venhas trabalhar comigo. Eu dou-te um método, tens que mandar isto todos os meses, certinho. Eu penso, ok, eu posso não ser muito boa no início, mas depois eu vou-me adaptar. Eu, ok, não há problema. Eu sou péssimo nas reuniões faturas. Sabes o que é que eu faço quando começa a entrar, mando uma vez, mando duas, mando três, estás a ver cada documento que falta? É mais 5 euros na avença. Aparece tudo certinho. Nossa, mano, ela me quebrava se fosse isso. Porque é importante, eu costumo dizer, não queres, problema teu, não faça reunião trimestral até tu teres os documentos. E tu não tens a reunião para saber se a tua empresa está boa ou se não E se a está. pessoa, é que já aconteceu comigo, de eu perder a fatura. Se eu perder a fatura, eu às vezes, se eu tiver o contacto, eu pego logo no e-mail e vou tipo, a Vorten, e-mail da Vorten e tanto pedir segunda via. Às vezes dá. Ok. Por exemplo, eu tenho um restaurante que eu fui pronto, eu fiz a asneira. Eu também faço enquanto empresária. Eu sei as dores dos meus clientes, porque eu também sou empresária, também faço eu a minha própria contabilidade e às vezes também me falha Ela documentos. se faz as mesmas merda, então. Acontece. Não é raro. Falta-me poucos. Eu não tenho uma lista de 20, 30, 40, 50, 100 documentos, nem falta. Falta-me um ou dois, porque eu não guardei no sítio certo. Pra mim faltam uns 12. Você acha que eu tô com um problema muito sério? Mensal? Não, não. No último ano, No para último fechar as semestre, contas. no último Ok. semestre. E por que é que ainda não trataste disso? Então, antes faltava 20, agora falta 12. Quer dizer que eu tô tratando, entendeu? Eu tô nesse processo. Às vezes eu limpar tudo, ainda hoje tive uma reunião, limpámos 90%. Está a tratar hoje de arranjar o resto. Às vezes tem que ser eu a fazer a reunião, lá está. É que eu tive Tem um que caso, ser por eu exemplo. e não alguém a trabalhar para mim, porque é para eu dar esta facada, toca a andar, que senão, eu digo mesmo, queres ficar comigo? É que eu não trabalho desta forma. Vais trabalhar com outro contabilista. Comigo não trabalhas assim. Meu contabilista também fica louco comigo Porque isso nisso. dá trabalho. Sim. Então eu digo, vou estar a manter a avança. Para eu estar a fazer a babysitter, a pedir constantemente. Eu já mudei, e a pessoa em questão também já... Tens razão, eu tenho culpa no cartório. Eu já mudei as formas como eu mando o documento em falta. Eu já mandei em Excel, eu já mandei em Word, eu já mandei pintado de roda de amarelo, de Já azul, para mandei ver carta pra ver se rola. para ver se funciona. Já mandei por e-mail, listinha, para a pessoa poder fazer cheque quase no documento. Sim. Já, depois vamos Tentou de adaptando a estratégia. Mas é assim, quando tu fazes aprender a regra, 7 talões, usa alguma forma que não vais perder o talão. Tipo um envelope em que tu metes lá as faturas que venham em papel. Ou então, existe uma Eu tô coisa... escaneando logo. No iPhone, no bloco de notas, tem uma cena para digitalizar. Eu tô fazendo Mandas isso logo, já. tipo, não sei como é que tu passas os documentos ao contabilista. Sempre escaneado e agora eu já tô digitalizando. WhatsApp, Google Drive. Google Drive. Metes logo na Google Drive e está feito, já está lá o documento. Nós só queremos isso, nós não pedimos muito. Nós só pedimos os documentos. Eu Só digo um sempre, caralho de documento, sim. eu digo sempre uma coisa muito engraçada que é, os documentos são os nossos leads. É esses leads que eu vou trabalhar para fazer um balancete. Que é o balancete, não é nada mais do que está espelhado toda a situação da empresa e lá vai ter todos os gastos, todos os ganhos e eu consigo trabalhar e dizer-te, olha, vais ter isto, estás a gastar isto, porque se calhar tu não estás a ter esse controlo e estás a delegar no contabilista e se assim, se a pessoa quer à semana, vai ter que fazer ela o Excel e vai colocar no Excel todas as despesas que tem. Eu, por exemplo, tenho o meu CRM hoje em dia, eu uso muito da contabilidade. Eu não chego a pôr... Eu, quando tenho que analisar despesas, eu vou lançar já na contabilidade, porque eu não vou duplicar o meu trabalho. Porque se como eu sou a gestora e a contabilista da minha própria empresa, eu não vou fazer as coisas 2 vezes. Agora, os meus clientes, lá está, no mapa de Excel não vai estar à espera, porque eu não ando ao dia com eles, não consigo.
Pois. ando no mês a seguir. Então o cliente pode ir fazendo esse trabalho de ir colocando as despesas no seu mapa e vai fazendo as suas previsões. Eu vou vendo ao final e ele até é muito interessante quando os gestores fazem isto, porque quando o IVA é diferente do que estavam à espera, perguntam. Eu, por exemplo, este IVA trimestral, Eu faço isso Eu também, disse essa tudo. previsão. eu disse tudo o que estava a deduzir, porque depois há coisas que não se deduz. A gasolina, restaurantes, hotéis, e o cliente já vê, ok, está certo com o que eu fiz. Não há ali Você sabe que eu nem considero o IVA que eu vou deduzir? Justamente por causa disso, pra não cair em erro. Tipo, eu tenho lá o mapa previsional, a minha gestora de projeto, que é tipo diretora, né, CEO, quando a gente for uma empresa nesse nível, porque eu costumo brincar que CEO né, faz mais Sim. sentido quando é uma empresa já muito grande a nível de quantidade de pessoas. Mas pra dizer o quê? Eu tenho uma pessoa de financeira dentro da minha empresa, part-time, e ela organiza tudo. Fica tudo lindíssimo, assim, chega mastigadinho pro contabilista. Só que tem esse problema que tá entre o computador e o banco do CEO, que sou eu. Uhum. Esse que é o problema, que eu perco uma ou outra fatura. Coisa simples, tipo, eu fui em visita a Lisboa num cliente, fui no restaurante, nunca mais. Cadê a fatura? Entendeu? E Tens agora, de por andar, isso que olha, eu tenho ali comecei naquela bolsinha da frente 3 faturas para digitalizar. a fazer isso. Comecei agora a digitalizar tudo. É método, e não vou dizer que não falha. Por exemplo, o que é que eu tentei fazer? Fui ao restaurante. O problema dos restaurantes é que os empregados geralmente depois não têm acesso a essas coisas. É muito chato de arranjar. Depois consegui. É muito... Mas eu cheguei lá, eu queria esta segunda via desta fatura e deixei lá os contactos até ao dia 2, já foi há 2 dias, ainda nada, não é? Ele disse que no dia a pessoa ia lá fechar e que tratava disso, eu E já por sabia exemplo, se que você não não ia ter. achar, o que acontece? Se não achar, é uma despesa não documentada. E isso tem um imposto Infelizmente, maior por cima. pagas 50% sobre aquilo. Não conta para despesa, ainda pagas. Porque usaste o dinheiro da empresa para uma despesa Então, que não o tens. jantar que eu não achei e paguei 20 euros com o Aí, cliente, eu vou pagas 10 pagar euros. 10 euros em cima dessa fatura. Sim. Ou então, tu fazes uma coisa que é possível, tu devolves o dinheiro à empresa, pessoal. Pegas nos 20 euros e dás à empresa. E pronto. Mais fácil. Acontece. Mais fácil do Por que pagar exemplo, 10 à imagina, toa. exatamente, imagina que eu estou num sítio e não tenho o cartão. Estou a pagar uma coisa minha pessoal e não tenho nenhum cartão a não ser o da empresa. Eu vou pagar o da empresa. Se eu a seguir faço uma transferência minha para a empresa, não, isso está sim. justificado um com o Pronto. outro. Então é a mesma coisa aí. Olha, na altura isto era meu pessoal e eu sem querer paguei com a outro- conta da empresa. Eu Está tenho... justificado, percebes? Sim, eu tenho o meu MBNet. E aí tem um cartão meu pessoal cadastrado, meu cartão de débito pessoal, meu cartão de crédito. Só que eu cadastrei o da empresa também, porque dá jeito, no MBNet. Eu tenho no E- MBWay o cartão meu pessoal e o da empresa. Exato. E quando E- faço MBNet, faço da empresa, quando é coisa da empresa. Exato, quando coisa pra pagar e tudo mais. Mas o que aconteceu? Eu não sei por que aquela cena marcou o da empresa como cartão principal. E aí eu fui receber um pagamento, foi até do Bernardo, do grupo, Sim, que a sim, gente sim. foi numa imersão junto. Sim. Eu fui receber um pagamento do estacionamento. A gente ficou no estacionamento, ele foi de boleia É uma comigo. porcaria na contabilidade. Aí fui lá e recebi 8 euros do Bernardo na empresa. Aí eu falei, putz, isso aqui é injustificável. O que eu tô recebendo 8 euros do Tiras Bernardo? os 8 euros da empresa e pronto, e justificas. Eu mandei pro Bernardo de volta. Fiz certo? Tá Ponto. Tá cortada. Nós Foi, cortamos. voltou, acabou. Não tem ninguém Não que tem que tem explicar nada, nada. Ele nada, entrou nada. por engano. Então foi Depois, isso que eu fiz. depois podes dizer à conta, olha, aconteceu isto, eu fiz isto. E ela, quando está a lançar, mete na descrição. Porque imagina, quando há uma fiscalização, tipo daqui a 3 ou 4 anos sobre aquele ano, porque eles são espertos. A AT tem 4 anos para fiscalizar. Então ele não vai fiscalizar, estamos em 2023, não vai fiscalizar 2023. Vai andar a começar para trás, porque a começar para É trás pra puxar pode da vir para a memória frente. do Não, mas empresário. pode vir para a frente a seguir. Sim. Fiscaliza um ano, a seguir vê qualquer porcaria e diz, então vamos ver os anos a seguir. Porque eles têm de ter razões para te virem fiscalizar, não é só porque sim. Sim. Então vão sempre ao ano mais antigo que exista, aos 4 para trás, que é para poder mexer nos anos para a frente, para poder a seguir mandar-te outra carta, dizer, vou tempo de fiscalizar 2020 e por aí fora. Então, imagina, tu daqui a 3 anos lembraste porque é que foi aquilo, aqueles 8,40 e tal. Eu não com o lembro Bernardo. 3 dias depois, imagina 3 Então, anos. convém, eu gosto de escrever na descrição o que é que foi. Eu até lanço mesmo, às vezes posso riscar, mas eu penso, depois de me verem perguntar o que é que foi isto, se eu não lançar na contabilidade nunca mais me lembro. Mas Então, em alguns casos, digo, dou mesmo a saída no banco, na conta do banco, que é uma conta de 12, Sim. se olhar para o balancete, e dou entrada e saída, e meto a descrição porquê. Até picar o saldo no banco é mais fácil. Pois, e na época que eu era empregado, né, por conta de outrem, eu não tinha menor... Eu era um nabo sob controle financeiro pessoal, o que é que seja. Quando eu comecei a empreender, eu comecei a ter que lidar com isso, financeiramente, a parte pessoal também, eu consegui me organizar muito mais a nível disso, de registrar tudo que eu faço.
É até chato, mas faz muito sentido porque torna muito mais organizado. E se você não tiver isso na empresa... É que eu prefiro delegar essa parte. Porque como não é minha vantagem competitiva enquanto empreendedor, eu prefiro delegar. Porque, até pra facilitar a vida do contabilista. Eu estou senão... a lançar agora a minha contabilidade, porque em casa de ferreiro de espeto... Eu nem gosto de A fazer frase não é isto. essa, é casa de ferreiro espeto de prata. Tem que dar o exemplo. Entendeu? Entendeu a lógica? Ah, sim. Entendeu? E eu... Ela ficou assim olhando assim, tipo assim... Vai ser uma expressão brasileira, será? que Lá merda não é deve ser assim. isso? E eu, por exemplo, fiz a contabilidade dos meus clientes todas e a minha, andei, opa, está a entrar dinheiro, está a correr mais ou menos bem, deixa estar a ganhar dinheiro. E eu detesto, porque eu quero andar ao dia, cada dia eu tiro de 5, 10 minutinhos, vou ao programa e meto logo lá, digitalizo. Às vezes é 5 minutos, eu não tenho assim tantas despesas. Às vezes chego ao Eu vou ponto, chegar lá, Bruno. Eu, como sou contabilista, chego ao ponto que eu às vezes nem quero pagar coisas. Ai, não, para €1 não vou meter-se na empresa que depois tem que ter o documento em que lá está. Você fica pagando em nome pessoal. Não, vai no meu, deixa estar. Chega aí. Eu já tô nesse nível também, pô. Já tô nesse nível aí. Se Por isso for... é que eu digo, uma empresa, e voltando aqui à parte do que é que eu devo abrir, e chega-me, eu quero abrir uma sociedade. Mas quando é que tu vais faturar? Sei lá, eu nem sei se isto vai correr bem. Então por que você vai sair abrindo uma sociedade, né? É que isto para fechar não é assim. É preciso meter advogados, fazer dissolução da empresa e não sei o que mais. Chato para caramba. Chato para caramba. Não se metas nisso. A pessoa não sei lá, se é 1000, se é 2. Então porquê que tu vais abrir uma sociedade? Quem é que te disse e meteu essa ideia na cabeça? Tá, mas é quietinho e abre por conta própria e a seguir, se correr bem, vês cá outra vez daqui a 6 meses. E digo sempre um conselho: registem as coisas. Quando começas um negócio, mas é pequenino, não interessa. Vais pôr um Excel com o que vendeste e com as tuas despesas. Porque quando vais ter comigo a perguntar se vale a pena ou não passar para a contabilidade organizada ou sociedade, eu preciso de ver as contas. Eu preciso de dados. Sem dados, sem litros, eu não faço nada. Sim. Vou atar aqui da X, depois vais sempre achar que pagas muito imposto. Pois, exatamente. Não vale a pena. Então, a maior parte, para 99, não vou dizer 99, mas assim, 95% das pessoas que me chegam, trabalhador por conta própria, é a melhor forma, é rápida, fazem aquilo numa hora, menos, eu ainda hoje abri, foi 5 minutos, abrem atividade, super rápido, começam a faturar e aqui tem isso, simples. né? É muito fácil abrir. É muito com a empresa na hora e todas as ferramentas que existem hoje em dia. Não, isso é para sociedades. Não, eu tô falando de sociedade. Sei que você já não gosta que abre sociedade à toa. Mas não, até até recibo uma coisa verde. engraçada, nunca é na hora. Sim, e eu hoje sei. Mas presencial te fazem na hora. Tens que marcar agendamento, pelo que eu sei. Porque eu faço online. Exato. Mas dá pra fazer online também. Dá mas pra dizer no sentido de que, tipo assim, não é uma coisa... É porque as pessoas às vezes acham que ser empresário em nome individual ou abrir uma empresa é uma coisa do outro mundo a nível burocrático. E não é. É mais nesse sentido que eu tô querendo dizer. Tipo, não que seja uma coisa na hora, literalmente, mas também não é assim tão distante da realidade de uma pessoa que quer empreender. É bastante rápido, simples também. Mesmo a sociedade não é nada de... É mais aprender quanto é que vai pagar de imposto. E quando vem a primeira fatura da Segurança Social, meu Deus, choram. Eu explico, mas mesmo assim, quando chega a hora de pagar, eu tipo, vais pagar isto deste salário, ok? Está a contar no próximo mês. Mas é tanto, dói tanto. E eu, pois, eu sei, é assim que funciona, tens que pagar esse valor. Fala, não é culpa minha, né? Porque a pessoa fica... Eu tipo digo, olha, vem com mais notícias. Depois agora estamos a fazer, lá está o fluxo de caixa, que muita gente, os empresários se ferram, que é... IRC, vem agora. Ao mesmo tempo vem pagamentos por conta, porque tiveste resultado positivo, pagas IRC que é relativo ao ano passado, e como tens resultado positivo, eles já querem adiantamentos este ano, porque o ano passado começaste, faturaste um valor bom, estás a pagar, sei lá, 5.000 euros de IRC, logo a seguir que pagas já está a vir os pagamentos por conta. Claro. Que é o adiantamento que se paga daquele ano. Ou seja, do ano que você já está vivendo. O IRC que vamos pagar até, não sei se é maio este ano, estamos a pagar relativo a 2022. Isso. E a seguir eles já querem o de 2023. Adiantamento já de querem 2023. adiantamento. Então isto é aquela coisa que o Estado gosta muito de adiantar, mas se você atrasar, você tá ferrado, né? Se eles você agora até têm dado bastantes possibilidades. Até tem corrido bem de pagarem prestações. A pandemia ajudou muito nisso, ajudou, né? Eles sim. foram muito mais flexíveis na pandemia. A maior parte dos meus clientes tinha dinheiro e fez o pedido. Não tinha nada contra, não perguntavam nada, era a opção tua e lá está, fluxo de caixa. Sim. Aprender, ok, eu tenho dinheiro, mas eu prefiro estar do meu lado mais um bocadito, se me dá essa possibilidade, força. Sim. Isto para quem tinha valor. Para 200, 500 não se vai estar a pedir a flexibilização. Agora para 3.000, 5.000... Já começa a ser interessante você ser interessante fazer um jogo cada ali vez dar mais tempo. Depois, voltando aqui aos trabalhadores por conta própria.
a maior parte deve começar dessa forma. Quando me perguntam quem não deve, olha, se for 2 sócios e tiverem uma faturação alta, se der para dividir, cada um fatura a sua parte, melhor. Se for, sei lá, imagina, vou faturar 10 mil euros, 5 mil para cada um, 10 mil euros não compensa abrir uma sociedade. Outras situações, imaginem que vai existir muito investimento inicial. Imaginem, vai comprar um espaço, vai fazer obras no espaço. Pode fazer sentido já abrir uma sociedade, porque a longo prazo. Sim, porque aí também já é outra estrutura de empresa, né? Vai gastar 50 mil, 30 mil, já compensa, porque também aqueles custos vão diluir para quando tiver faturação. Sim, claro. Enquanto que no trabalhador por conta própria é feito praticamente ao ano. E aqui entra muito, isto também existe para as empresas, mas não é muito comum, que é o regime simplificado e o regime da contabilidade organizada. Um trabalhador independente pode ter contabilidade organizada. Isto o que é que acontece? Muita gente pensa que o que fatura é o que vai pagar imposto sobre aquele valor. Ai, mas eu estou só a ganhar 100 euros e vou pagar tantos impostos. Tu não pagas imposto sobre 100 euros. Nem segurança social sobre 100 euros. No regime simplificado, eles usam uma técnica que eles chamam o coeficiente, que nada mais é que uma percentagem. Sim. Se vender produto, para quem vende produto é incrível ficar bastante tempo até como trabalhador por conta própria. E aí é 15% do que fatura que é considerado rendimento. Se eu faturar 100 mil euros a vender produtos, só 15 mil é que é considerado rendimento a título de IRS. Só vai pagar IRS, que é tipo 2 mil, quase 3 mil euros. Que depois depende se tem muitas despesas ou não a nível pessoal, saúde, etc. Acabate. Mas para 100 mil euros só vai pagar de IRS esse montante. Pois, é muito relevante. Assim, claro, depois tem despesas, mas se calhar será que não tem uma margem maior que 15%? É perceber aqui, ou seja, é bastante vantajoso. Dependendo do modelo de negócio, né? Tipo... mas é bastante vantajoso para quem começa e paga pouco imposto. Segurança Social é 20% se for produtos do que fatura, e depois dá 21, 40%. Lá está, entra aqui os empresários em nome individual. Qual é a diferença de um para o outro? O empresário em nome individual tem uma estrutura maior. Geralmente não trabalha em casa, tem um escritório. Sim. Por exemplo, cafés, lojas de roupa, se Tudo tiverem empresário... um sítio, é empresário em nome individual que é considerado. Aí só muda a taxa da Segurança Social, que é 25,20. E existe um subsídio, se o negócio der para o torto, tem tipo um subsídio de desemprego. Isto também é importante, que o trabalhador por conta própria, como não é despedido, não há de subsídio de desemprego. Sim, ele assume riscos ali, mas também tem uma certa garantia, entre aspas, quase que fosse um subsídio. Exatamente. E Bruno, você, partindo agora para uma reta final do nosso episódio, e que eu acho muito importante, principalmente você no papel como alguém especializado em contabilidade, que tem todo esse know-how, o que são os principais erros, na sua opinião, que os empreendedores de primeira viagem cometem e que você poderia deixar como, assim, como sumo... esse feedback para que talvez encurte, né, o caminho da pessoa, para que ela não tenha que cometer esse tipo de erro? Primeiro, ter muito medo de tudo. Ouvir os papões do tio, da prima, que teve uma coima enorme. Ok, se tu te informares, e quando venham ter comigo já estão no caminho certo, porque já tomaram a iniciativa de perguntar antes de fazer a porcaria, porque acontece sempre que a pessoa... ou não quer pagar ao contabilista para ter uma consultoria, eu já facilitei o processo, tenho um curso que fica bastante em conta para a pessoa poder começar. Mas comete logo o erro de ligar para a autoridade tributária. Desculpem, meus amigos, vocês, em cada 100, se não tiver um atendimento bom, é assim, eu costumo dizer, achou bom porque não sabe o que é que lhe disseram e achou que era bom. Porque infelizmente já foram, não é culpa de quem trabalha lá, é simplesmente porque não passam a informação, desinformação interna lá. Não conseguem transmitir corretamente a uma pessoa, não explicam tudo direitinho porque é que é assim. Tu não vais pagar imposto no primeiro ano, e a pessoa pensa toda contente, faz 50 mil euros e acha que não vai pagar IRS. Pois. Uma coisa é dispensa de retenção na fonte, é o primeiro começo, que é até X valor, ou se só trabalhares para particulares não adiantas imposto nenhum porque não dá, só vais a pagar as contas a seguir no ano seguinte. Depois achar também que não há isso do primeiro ano, é só para a Segurança Social que temos dispensa de não ter que contribuir. Depois o IVA, penso, só não vou pagar IVA no primeiro ano. Não, até X volume de faturação existe a possibilidade de nunca se queres cobrar IVA. Mas o IVA também, não achar que é o bicho-papão, acho que qualquer negócio quer vir a pagar IVA, a não ser que seja uma atividade que por natureza não tenha IVA, que é, por exemplo, saúde, por ser uma atividade de saúde não tem. Então a primeira dica seria cuidado com a desinformação. Cuidado com a desinformação e não ouvir pessoas externas. Só porque o outro teve problemas não quer dizer que tu vais ter. Exato. O segundo, abrir atividade em condições.
muita gente da pessoa, eu vou faturar 20 mil euros, mas queria ter a isenção do IVA. Mas se eu ter 20 mil euros, fico no regime de IVA. Quando estamos a abrir atividade, tem um campo que pergunta quanto é que espera faturar naquele ano. Se é quanto espera, a pessoa diz, não vai dizer 20 mil, se quer ficar no regime de isenção de IVA, que nos diz que até 13.500 euros não temos de cobrar IVA. Mete um valor inferior, porque como é uma estimativa, eu não sei, mas amanhã posso partir a perna, posso não trabalhar durante 4 meses e já lixou a estimativa toda. Sim. Eu não estou a mentir, não estou a ocultar nada. Eu estou a usar uma Foi um ferramenta... acontecimento que você não controlou. Então vamos pôr um valor abaixo. Claro. E naquele ano podemos ter a isenção. Se a seguir fatura 15 mil, 20 mil, 30 mil, é só em janeiro que terá de dizer, olha, eu faturei 30 mil e a seguir vai ficar enquadrado no regime de IVA. Então já ganha ali possibilidade, porque o IVA é sempre um problema gigantesco. Isto para quem trabalha mais para particulares. Quem trabalha com empresas, eu não acho que seja muito traumática a parte do IVA, porque fica habituado a ele muito rapidamente. É X mais IVA e está sempre a andar. Exato, a gente se habitua. Portanto, aqui abrir atividade com muita atenção. Em condições, sim. Não fazer à pressa. Ter tempo, ler. Hoje em dia está bastante... O programa mudou em julho de 2022 e está excelente a forma de abrir atividade. Super intuitivo. Boa. Está mesmo bom. Melhor só se tivesse só um contabilista a fazer o suporte, que eu sou a favor disso, de contratar mesmo contabilistas e pessoas mais especializadas para dar suporte. A dar uma formação um bocadinho melhor, que hoje em dia está um bocadinho má. Pronto, muita gente saiu da autoridade tributária, idade, etc., reformou-se e hoje em dia está a entrar novas pessoas que ainda não têm aquele know-how de como funciona. Nada contra, eu também falo bem, não é só mal. O terceiro, eu acho que é mesmo contratar quem sabe, para qualquer coisa. É assim, ou vamos para o Google e lemos 1000 coisas, porque existe guias, existe tudo, mas temos que ter a capacidade de, eu não vou ler e está bom. Se eu quero fazer sozinho... Comparar a informação... Se eu quero fazer sozinho, tenho que pelo menos tirar bastantes horas para fazer tudo. E a seguir fazer perguntas e procurar. Se quero fazer sozinho, demora mais tempo. É impossível? Não. Já por isso é que não é obrigatório um trabalhador por conta própria ter contabilista. Claro. Se não obriga, a pessoa efetivamente ela mesma pode fazer. Eu posso fazer? Posso. Vai demorar mais, se calhar vais fazer mais ainda. E esse é o seu principal público, possivelmente. Sim, que chegam, tenho muita informação gratuita e que estou lá à espera para quando quiserem pagar. E já faz logo a sua propaganda nesse sentido, só para a malta que também, acho que a maior parte das pessoas te conhece, mas para a malta que não te conhece, o Instagram é contabilista.pt, né? Sim. Tem tudo aí. Tem muitas publicações, muitos destaques. Eu até costumo dizer que as pessoas esquecem-se que existe guias. Eu até já juntei algumas publicações. Sim. Muita gente esquece que existe essa ferramenta. Mas eu digo, o que mais detesto é alguém que me faz uma pergunta. Tudo bem, continuem a fazer, mas pode demorar. Pode demorar uma semana, um mês, mas eu lá chegarei. Você vai lá chegar. Mas, por exemplo, fazem uma pergunta sobre IRS jovem. É a primeira publicação, tipo... vai a comentário que eu ajudo-te mais um bocadinho, que eu quero mesmo é ajudar-te. E se tu mandares uma mensagem, se calhar eu não vou ver. E se fosse sair e se lesses, eu acredito muito que quando temos um negócio ou quando queremos perceber um bocadinho mais de impostos, também temos que ir à procura. Muita gente diz, eu não aprendi nada disto na escola. Eu também não aprendi a arranjar o meu carro e preciso disso muitas vezes. Há muitos problemas, a máquina avaria, também não aprendi. Ou pago alguém ou vou ver vídeos no YouTube. Para aprender, exato. Já aconteceu, eu arranjei a minha impressora a ver vídeos no YouTube porque para arranjar ia ter para o preço que ela custou ia ter que comprar uma nova. Eu tenho orgulho de dizer que eu fiz o mesmo com o meu esquentador. Então realmente é uma inspiração. E depende do tempo que nos apetece hoje em dia com o negócio, se calhar contrato e anda cá a arranjar. Depende de tudo. Uma coisa é, nós temos duas coisas que é dinheiro e tempo aqui nos negócios. Às vezes eu prefiro gastar mais tempo e não pagar a ninguém e fazer eu. Às vezes também é coisa da nossa cabeça, queremos fazer porque queremos dizer que fizemos aquilo. Teimosia. Depois temos a facilidade de ter pessoas de hoje em dia com o mundo da infoprodução, temos acesso a conhecimento que nunca teríamos na vida e às vezes não damos valor. É isso que eu às vezes fico... Muitas pessoas fazem o meu curso de IRS e a seguir dizem, caramba, porque não é só fazer um curso de IRS, é lidar com finanças pessoais, saber quanto é que está a pagar de impostos, a mentalidade que ganha... Abrir a cabeça para isso. Ou seja, olha para o recibo de vencimento, caramba, eu percebo o que é que está aqui a acontecer. O meu patrão diz que vai aumentar e que vai fazer ali um jogo qualquer dos impostos, depois não vai nada, que eu depois vou-me lixar mais à frente. E dar esse conhecimento... a um preço tão baixo que às vezes quando não dão valor ou a pessoa diz, mas eu não tenho tempo, em vez de estás a ver a televisão Netflix hoje em vai dia, aprender e não é, coisa. eu acredito, eu adoro ver Netflix, não sou contra isso, mas
Estou a fazer o jantar, meto um vídeo meu, já facilito de fazer o conteúdo em vídeo para que estejam. Tento ser o mais divertido, ando a mudar muitas aulas para ser curtas, 10 a 15 minutos. Antes eu fazia aulas mais longas e agora faço tipo uma aula ao vivo e a seguir olho só sozinha para o PowerPoint e faço tipo o resumo das perguntas. Ok. E faço assim, tento que seja... Pra ficar o mais didático possível. Que assim a pessoa, se tiver tempo, vai ver a aula ao vivo. Se não tiver tempo, vê só aquela de 15 minutos. Boa. Para tentar encurtar ao máximo assim os pontos-chave. Não, brutal. Bruna, muito obrigado pela sua Obrigada, presença. Eu acho que foi assim, uma explosão de valor aqui esse episódio e com certeza vou te convidar mais vezes, porque esse projeto aqui é de longo prazo. E é isso, muito obrigado. Obrigada eu. Tamo junto. Foi um prazer. Pessoal, como eu sempre digo, é só o começo. Subscreve no canal e deixa aí seu like se o conteúdo foi de valor pra você. Tamo junto.